Ô mulher, já vai começar aqui, ó, a rádio. Vamos ver a rádio aqui, ó. Escutar aqui. Capital e trabalho. Até então, no Brasil, as questões relativas ao mundo do trabalho são tratadas pelo Ministério da Agricultura. Na montagem do Ministério, Lindolfo conta com a colaboração de elementos experientes no trato de questões trabalhistas, como Joaquim Pimenta e Evaristo de Moraes Filhos, ligados a organizações sindicais durante a Primeira República, e o empresário paulista George Street, que se notabiliza por introduzir melhoramentos em suas fábricas em benefício dos trabalhadores. Com a intervenção do poder público, será possível amortecer os conflitos entre capital e trabalho presentes. Visto tal fato, a intervenção acabou de ganhar expressão concreta com o decreto de número 19770, que estabeleceu a lei da sindicalização. Empresários e trabalhadores poderão se organizar sindicalmente buscando alcançar o corporativismo. A sindicalização não é obrigatória, mas a lei estabelece apenas as agremiações reconhecidas pelo governo que podem ser beneficiadas pela legislação social. Viu, José? O governo já está beneficiando os trabalhadores. Ele está pegando, já está melhorando as fábricas. Ô mulher, tu tá maluca? É? Que esse governo tá beneficiando o que eu trabalho naquela fábrica que nem um condenado. E tu vem falar pra mim que tá melhorando? Tu tá é doida? Tá melhorando. Olha só, Vargas é correta mesmo, José. Tá pegando, tá fazendo sindicato pra gente ter o melhor. Sindicato do quê? Eu trabalho 8 horas por dia naquele lugar e a hora não passa. E eu quero vir pra casa e tu ainda vem me estressar com esse papo, mulher. Que isso? Que vai melhorar. Antes eu tivesse ficado na nossa terrinha lá, ó, melhor. E agora aqui não tem nada, não tem nenhum ovo que preste. Boa noite. Hoje o nosso bate-volta é com a nossa primeira-dama, Dacir Vargas, esposa do nosso querido presidente Getúlio Vargas. Sem mais delongas, vamos às perguntas. O que levou a senhora a construir a Fundação Dacir Vargas? Qual é o objetivo dessa fundação? Ah, meu caro, ao ver a vulnerabilidade das crianças e jovens entregadores de jornais, senti que deveria criar uma instituição para abrigar os pequenos jornaleiros que vivem pelas ruas do centro do Rio. Então, o principal objetivo é dar assistência integral à criança e ao adolescente. A senhora primeira-dama, tão movida pelo assistencialismo, não parou com os trabalhos. A Legião Brasileira também foi fundada pela senhora. Qual é a diferença da fundação para a Legião Brasileira de Assistência? Como eu disse anteriormente, o intuito da fundação é abrigar os jovens e crianças que vivem pelas ruas do centro. Já a Legião, que pelo contexto que estamos inseridos do Brasil participando da Segunda Guerra Mundial, foi criada com o intuito de amparar os soldados brasileiros e seus familiares. Para esclarecer o povo brasileiro que nos ouve, de que forma é feito esse amparo? Meus caros, a Legião é composta por mulheres voluntárias, preparadas para atuar, com ensino às donas de casa a prática da economia de alimentos, socorristas samaritanas responsáveis pelo atendimento de enfermagem, legionárias da costura que produzem materiais médico-hospitalares e roupas para os soldados, entre outras. Qual é o seu ponto de vista sobre a Constituição de 34? Os objetivos da Constituição de 34 eram de melhorar as condições de vida da grande maioria dos brasileiros. Ao meu ver, foi de extrema importância, pois suas características eram em prol do povo brasileiro, por exemplo, a aprovação do direito de todos à educação, com determinação de que esta desenvolvesse a consciência da solidariedade humana, legislação trabalhista, incluindo o direito à liberdade de organização sindical, voto feminino e regulamentação do exercício de todas as outras profissões, entre outras características. Boa noite. Entrevistaremos agora a primeira mulher eleita deputada federal no Brasil. Nasceu em São Paulo, no dia 13 de fevereiro de 1892, filha de José Pereira de Queiroz e de Maria Azevedo Pereira. Boa noite, deputada. Boa noite, é um privilégio estar aqui. Doutora, como surgiu o seu envolvimento com a política? Bom, tudo começou com a Revolução Constitucionalista de 1932, que mobilizou o Estado de São Paulo contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Eu ajudei a organizar um grupo de 700 mulheres para providenciar assistência aos feridos. Esse trabalho me conferiu um grande prestígio e fui indicada na relação de 22 candidatos na chapa única de São Paulo Unido.
elaborado pela Federação dos Voluntários. Como estavam exiladas as principais lideranças paulistas, tanto do Partido Republicano Paulista quanto do Partido Democrático, mas os partidos não foram impedidos de concorrer, estes se uniram e representaram uma única chapa. Como tive uma forte atuação durante o episódio revolucionário, isso me garantiu um lugar na chapa. Impulsei em novembro de 32 e participei dos trabalhos constituintes, integrando a Comissão de Saúde e Educação. Tive a honra de ser autora do primeiro projeto brasileiro sobre a criação dos serviços sociais no país, bem como uma emenda estabelecendo a obrigatoriedade da consignação de uma verba destinada à assistência social. O projeto abriu um crédito necessário para a construção da Casa do Jornaleiro e da criação do Laboratório de Biologia Infantil, anexo ao Serviço de Menores. Fui eleita deputada federal nas eleições de 1932, na legenda do Partido Constitucionalista de São Paulo. Uma das promessas da Revolução de 1930 era conceder o voto universal. Em 1931, Getúlio cumpriu parcialmente, dando voto às mulheres solteiras, viúvas com renda própria ou casadas com autorização do marido. Grupos feministas continuaram fazendo barulho. Em 1932, Getúlio Vargas assinou o decreto que classificava como eleitor todas as pessoas maiores de 21 anos, sem distinção de gênero. Como a senhora se vê como a primeira mulher deputada do país? Foi um longo caminho até aqui. Cabe-me a honra, com minha simples presença aqui, de deixar escrito um capítulo novo para a história do Brasil, o da colaboração feminina para a história do país. Além de representante feminista, única na Assembleia, sou, como todos aqui, uma brasileira, integrada no destino do seu país, identificada para sempre com seus problemas. Acolhei-nos sempre um ambiente deixa o convívio dessa casa. Nenhum só momento me senti na presença de adversários, porque nós, mulheres, precisamos sempre ter em mente que foi por decisão dos homens que foi nos concedido o direito do voto. E é assim que nos trata eles hoje, porque a mulher brasileira já demonstrou quanto vale e quanto é capaz de fazer pela sua gente. Num momento como este, em que se trata de refazer os arcabouços das nossas leis, era justo, portanto, que ela também fosse chamada a colaborar. Estamos até com uma deputada feminina. As mulheres já vão poder até começar a trabalhar. Oh, tu tá falando isso perto de Maria? Mariazinha vai escutar isso, vai achar que foi trabalhar fora. E vocês vão trabalhar fora o quê, mulher? Mas a gente tem que começar, olha só. A gente antigamente não podia votar. Agora a gente já vai poder votar. A gente vai poder agora trabalhar fora. A gente tem um futuro pra nossa filha, José. Que futuro, mulher? O que tu tem nessa cachola? Tu tá pensando o quê? Não pode, tu não tem capacidade pra isso, mulher. Tu tem que ficar na pia, lavando uma louça, com essa barriga encostada no fogão, fazendo comida pra mim que trabalha, ó, todos os dias, naquela fábrica lá de escravo. Mas é deputada, olha, já uma mulher no governo, olha que coisa maravilhosa. Isso é um absurdo, eu não sei pra onde que tá indo o nosso Brasil, que tá nesse absurdo de mulher. Nunca vi mulher me governar. Em 10 de novembro de 1937, depois do fechamento do Congresso, uma nova Constituição foi assinada, originando assim uma nova república que possuía características autoritárias e de centralização do poder nas mãos do Executivo, que ficava ao cargo do presidente da República, Getúlio Vargas, que justificava esse novo Estado como uma única forma de defesa contra o clima de desagregação e de afronta à autoridade em que a nação afundava. Além disso, Vargas referia-se a outro conceito, como o perigo do comunismo, e também anunciava uma série de medidas para o bem-estar e desenvolvimento da nação. Uma Constituição apressada, fora de tempo, apresentada como panaceio de todos os males, traduzia-se numa organização política feita ao sabor de influências pessoais e de partidarismos facciosos, divorciada das realidades existentes. Repetia os erros da Constituição de 1891 e agravava-os com dispositivos de pura invenção jurídica, alguns retrógrados e outros acenando a ideologias exóticas. O conhecimento encobriam-se de atestar-lhes a precoce inadaptação.
Boa noite. A entrevista de hoje será com o presidente do Instituto de Serviço Social, senhor José Pedro Galvão de Souza. O senhor poderia falar um pouco sobre a história do serviço social no Brasil? Sim. Vamos começar com a história. No ano de 1922, a Igreja Católica organizou a Conferência de Ação Católica, dando assim um salto em direção aos ideais existencialistas de ordem cristã exigida por Deus. Anos mais tarde, durante a Revolução de 30, a Igreja voltou a imprimir com maior vigor a ideia de trabalho organizativo, incrementando um processo de curso intensivo de formações de jovens promovidas pelas religiosas de Santo Agostinho, que em 1932 convidou Adèle Lennox, da Escola de Serviço Social de Bruxelas, da Bélgica, a qual trouxe novas ideias europeias acerca do serviço social para meio de diversas conferências que fez pelo Brasil, que também ajudaram na criação do CEAS, que é o Centro de Estudos e Ação Social, que é vinculada com a Igreja Católica, que, ao retornar para a Bélgica, levou consigo duas brasileiras, a Maria Kelv e a Albertina Ramos, que, ao se formarem sob influência europeia, voltaram ao país e ajudaram na fundação da primeira escola de serviço social do Brasil, localizada em São Paulo, no ano de 1936. No ano de 1937, no Rio de Janeiro, houve a criação do Instituto de Educação Familiar e Social, inspirada na Igreja Escola de Serviço Social em São Paulo, que formava duas escolas, uma para o serviço social e outra para a educação familiar. No ano seguinte, por iniciativa do Juizado de Menores, criou-se a Escola Técnica de Serviço Social com um convênio firmado entre o CEAS e o Grupo de Serviço Social do Estado, dessa forma organizando os centros familiares. Em 1940, realizou-se o curso de preparação em trabalho social, visando melhor treinar, orientar e nortear os trabalhadores sociais da época, apoiado pela Escola de Enfermagem de Ana Nery. Além disso, em 1942, foi de grande importância para a consolidação do serviço social no Brasil após a criação do ALBA. No ano de 1945, o Congresso Pan-Americano foi um evento que aproximou as ciências sociais de todo o continente americano para debaterem sobre os novos rumos tomados pelo serviço social, a criação da Associação Brasileira de Escola de Serviço Social, ABES. Mãe! Ô filha, você voltou do Pan-Americano, ai que bom! Como foi tudo lá? Ai, mãe, foi tão bom, foi tantas coisas. E agora a gente vai debater um novos horizontes para o serviço social. Ah, eu conheci tantas pessoas de vários países e a gente está vendo uma visão bem diferente. Visão mais ampla, né? Ai, que coisa boa, filha. Antigamente a mulher não podia nem sair para trabalhar, para ver novos horizontes, só aqui nessa cozinha que eu fiquei. Mas eu tô vendo que você tá conseguindo, filha. Poxa, eu fico muito emocionada.